E aí, meus gigantes, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês de como é que funciona a lógica de automações aqui dentro do Titan CRM, tá? Então eu trouxe um mapazinho com uma explicação um pouquinho mais teórica e alguns exemplos práticos para vocês verem como é que funciona e entenderem como é que vocês podem utilizar essas informações teóricas no dia a dia, tá? Vale lembrar que a gente tem um módulo específico também só para exemplos de automações, tá? Tantas automações que a gente já deixa pré-prontas nas contas de vocês, de snapshots, como também automações personalizadas que a gente já montou para nossos clientes e a gente deixa explícito para vocês de como é que funciona, enfim, que vocês poderem se inspirar ou reutilizarem essas mesmas automações, tá? Então, estou aqui num mapinha que eu fiz para explicar essa lógica de automações. Existem alguns objetos, né, lá dentro do Titan, que são contatos, oportunidades e empresas. Um contato pode ter mais de uma oportunidade vinculada a ele, e uma empresa pode ter mais de um contato vinculado a essa empresa. Tá? Então, são os objetos dentro do CRM, dentro do Titan. Tá? Aqui na lógica de automações, a gente tem, digamos assim, etapas, né, e tipos de módulos, vamos chamar assim, certo? E o primeiro desses módulos que a gente já vai começar nas automações, no momento que a gente abrir aquela aba lá, são os gatilhos. Tá? E o gatilho, como é autoexplicativo, eles são acionadores. Então, no momento que alguma condição é cumprida ou alguma coisa acontece dentro do CRM, um desses gatilhos é acionado. Tá? Então, podem ser exemplos de webhooks, adição ou remoção de uma tag em um contato específico, por exemplo, uma informação que é atualizada, por exemplo, um telefone, um e-mail, no contato ou na oportunidade. Se eu coloco a oportunidade como ganho, perdido, ou se eu mudo ela de uma etapa para outra, de follow-up, para reunião agendada, enfim. Então, aconteceu alguma coisa e isso se torna um gatilho. Isso vai acionar uma automação. Toda automação que você criar sempre vai precisar de um gatilho. Tá? Não existe automação sem gatilho pré-configurado. Mesmo que o gatilho seja chegar no horário específico, ainda é um gatilho, que vai esperar até 9 horas, por exemplo, ou então 1 da tarde, para poder acionar essa automação. Então ainda é um gatilho. Depois dos gatilhos, a gente pode ter as condicionais, tá? Essas condicionais são basicamente verificações se alguma coisa é verdade ou não com base em critérios. Então, isso pode ser, por exemplo, se um contato possui uma etiqueta, se esse contato ele está no pipeline X de comercial, na etapa de novos leads, por exemplo, se esse contato ele tem alguma oportunidade vinculada, se essa oportunidade ela está em aberto, se a oportunidade ela está como perdida, se o contato possui informação de telefone ou não, e a depender, né, se ele cumpre ou não esse critério, esses critérios que eu defini, porque eu posso definir mais de um em uma condicional, a gente pode tomar um rumo diferente na automação. Então, por exemplo, se ele atender essa série de critérios ou esse critério específico, ele vai por esse caminho. Mas se por um acaso ele não atender esses critérios, eu posso criar uma nova rota para essa automação. Então, por exemplo, se ele já possui a tag de, por exemplo, Black Friday, ele vai por esse contato, esse caminho e ele vai receber mensagens específicas sobre Black Friday. Se ele não possui essa tag, ele vai para esse outro caminho aqui, onde ele vai receber mensagens diferentes, por exemplo, tá? Ações são todos os módulos dentro da automação que a gente vai trabalhar. Então, basicamente, a gente vai realizar ações com informações, dados ou objetos de trabalho no workflow, tá? Então, aqueles objetos, contato, oportunidade, empresa, tudo isso a gente vai trabalhar dentro das automações, dentro dos workflows, com ações. Essas ações são os módulos que vão ficar do lado direito quando vocês forem selecionar. Por exemplo, adicionar um proprietário ao contato, criar uma oportunidade, criar um contato, atualizar a informação no e-mail, campo personalizado, mover o contato para tal etapa, mover a oportunidade, dar a oportunidade como ganho, como perdida, mandar uma mensagem. Tudo isso são ações, são módulos de ações específicas. Tá? São pequenos quadrinhos lá que, ao utilizar aquilo, ele vai fazer alguma coisa, ele vai mudar alguma coisa, certo? Então a gente chama de ações. Ou então ele vai encaminhar uma mensagem, enfim. E a gente tem os módulos
complementares. Esses módulos complementares, eles são interessantes, porque eles não necessariamente alteram informações, eles não necessariamente criam coisas, mas eles servem para tratar dados, ou então complementar o workflow. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como pegar a data de uma tarefa e formatar para um formato específico, por exemplo. Tá? Tem também esperar alguns minutos específicos. Então, realizou tal ação, criou lá no pipeline. Então, eu posso colocar um módulo complementar de esperar e eu defino lá para ele esperar 1 hora. Tá? Depois de esperar 1 hora, vai acontecer tal coisa. Certo? E aí a automação ela fica nesse estado de espera até passar esse tempo determinado que eu coloquei. E eu tenho esperar o cliente responder, que é uma outra possibilidade que a gente tem aqui. Tá? Então, ele espera até um momento específico do cliente responder. Então, se ele demorar 3 meses para responder, a automação vai continuar esperando lá. Tá? E nesse módulo específico, eu posso botar um limite, tipo, eu vou esperar até 3 horas. Se ele responder, na hora que ele responder, vai acontecer isso. Se ele não responder, vai acontecer isso. Certo? E aqui eu trouxe algumas ilustrações, porque eu vou mostrar um exemplo de um fluxo comercial, né, com algumas automações, só para vocês entenderem mais ou menos como é que seria isso aqui visualmente. Tá? Então, os gatilhos são as bolinhas vermelhas, as ações são os quadros escuros, decisões são losângulos vermelhos, e aqui eu tenho esse formato geométrico, que são os módulos complementares. E aqui do lado eu tenho um exemplo, tá, de um mapa de implementação que a gente fez para um cliente. Aqui eu tenho os pipelines que ele vai usar, nesse caso era só pré-vendas, então as etapas do pipeline, e aqui algumas automações que a gente ia adicionar nesse painel. E aí basicamente a gente tem aqui alguns gatilhos, né? Então, por exemplo, o lead chegou pelo Google Ads e preencheu um LP que essa LP, essa landing page, tem um formulário. Ou então ele clicou no ícone lá do site. Ele veio de uma campanha, né, clicou lá para ir para o WhatsApp. Esse lead ele chegou através de indicação. Então, enfim, gatilhos de forma geral. Os quadros são ações. Então, por exemplo, se ele vier de qualquer uma dessas redes sociais, né, de anúncios, ou o tráfego orgânico via SEO, vai ser criada, né, vai acionar aqui a entrada de leads, que é uma automação padrão que a gente já tem, que ele vai criar o contato, vai criar a oportunidade, vai atribuir um usuário para poder fazer esse atendimento, né, aqui na roleta, e vai notificar, nesse caso, o corretor de imóveis no WhatsApp pessoal dele. Tá? Aqui o corretor inicia o contato, movendo para a etapa em conversa, e aqui a gente tem uma condicional, tá? Que nesse caso é um processo manual. Mas na automação seria verificar se o lead é qualificado ou não. Se ele não for qualificado, a automação moveria o lead para o status de abandonado. Se ele for qualificado, ele segue para a etapa de em qualificação e etapa de agendamento. Agendou a visita, se não, volta para em agendamento. Se agendou a visita, move uma etapa. Aqui os módulos complementares, né? Então, depois de agendar a visita, espera até 2 horas antes do combinado para poder mandar uma mensagem de confirmação da visita. Verifica, né, a condicional, se a visita foi realizada ou não, poder retornar para o agendamento ou para a etapa de fechamento, certo? E assim por diante, beleza? Então, essa é a essência das automações, da lógica de automações. E aqui eu tenho um exemplo de uma automação de criação de novo contato, que foi o que eu comentei com vocês antes, né? Que é aquela nossa automação padrão. Então, aqui, por exemplo, o gatilho inicial, eles sempre vão ficar no topo aqui, tá? Se vocês estiverem usando esse construtor padrão. E no construtor avançado, ele vai ficar do lado esquerdo aqui, certo? Então, contato criado é o nosso gatilho. No momento em que o contato for criado, essa automação vai detectar isso como um gatilho, certo? E vai fazer uma verificação, tá? Aqui ele vai fazer essa verificação. Então, ele vai confirmar se lá no campo de usuário proprietário, no assign user, ele está como vazio. Então, se o usuário lá, proprietário, estiver vazio, ele vai atribuir um responsável, vai criar uma oportunidade,
vai atualizar as informações de contato, puxar nome, enfim, imagem, e vai notificar o meu vendedor, certo? Vai notificar aqui no WhatsApp pessoal dele. Se não estiver vazio, né? Ou seja, se já tiver um proprietário, então ele vai criar a oportunidade, ele não vai atribuir, tá? Eu tenho um módulo aqui complementar de ir para, então ele vai pular essa etapa aqui de atribuir responsável e vai direto para criar a oportunidade e puxar as informações e notificar o vendedor. Então, basicamente, aqui um exemplozinho bem prático, só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Eu posso adicionar mais de um gatilho. Então, por exemplo, aqui está contato criado, mas posso colocar também caso eu adicione uma etiqueta, tá? Caso eu altere uma informação, caso eu receba um webhook, aqui, ó, a programação de tempo, o scheduler, caso chegue um horário específico de um dia da semana específico, por exemplo. Então, todos esses são gatilhos e eu posso adicionar mais de um. Caso o cliente me responda uma mensagem, né? Ele me responda uma pergunta que eu fiz e essa resposta dele no texto contém tal informação. Então, eu consigo fazer esses gatilhos com filtros, inclusive. Tá? Aqui, os condicionais. Então, sempre que eu usar aqui, né, ele vai me dar os dois caminhos. Essa condicional, aqui nos módulos, ela chama if, tá? If/else. Aqui, certo? Então, ele vai verificar uma condição. Se for verdade, vai para um caminho. Se não for verdade, vai para outro caminho, como vocês podem ver aqui, certo? E essas variáveis aqui podem levar para caminhos diferentes, né? As branches diferentes. E eu posso criar, enfim, mais de uma condição aqui e eu posso combinar essas condições, então, ou seja, ele tem que atender a todos esses critérios ou ele pode atender a esse critério, ou a esse critério, ou a esse outro, ou a grupos de critérios também, certo? Aqui as ações autoexplicativas, atribuir responsável, eu gosto sempre de nomear o que eu estou fazendo, né? Então, atribuir, eu vou atribuir a pessoa tal, eu vou criar a oportunidade, eu vou puxar informações do contato, foto de perfil, enfim. Eu vou fazer uma notificação interna para um membro da minha equipe e assim por diante. Beleza? Então, aproveitei para fazer boas práticas aí para vocês também. Fechou?